Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio da Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero começar com uma situação simples, mas que carrega uma reflexão profunda. Às vezes, não é sobre o que falam de você, é sobre o que isso revela sobre quem você se tornou. E talvez hoje esse episódio seja exatamente isso, um lembrete de que crescer espiritualmente nem sempre será confortável para quem te conheceu antes. Há alguns dias eu recebi um comentário curioso. Uma pessoa disse que sentia falta da Pamela de alguns anos atrás. A Pamela irônica, debochada, de humor ácido, de respostas rápidas. Me disse que a Pamela de hoje parece ser contida demais e que viver o evangelho dessa forma é muito hard, muito pesado, muito radical. E curiosamente, eu não me senti ofendida. Eu achei interessante, porque aquilo revelou algo muito verdadeiro. Quando Deus transforma alguém, as pessoas até percebem, mas nem sempre entendem. E por muito tempo, eu fui a mulher camaleão. Eu me adaptava aos ambientes, falava a linguagem do grupo e entregava a versão de mim que cada lugar esperava. Era funcional, era socialmente aceitável, mas não era inteiro. Porque existe uma diferença entre conviver com o mundo e ser moldada por ele. E por muito tempo eu achei que dava para equilibrar. Uma fé de domingo, uma espiritualidade confortável, um meio termo aceitável. Até entender que o evangelho não trabalha com meio termo. E em Apocalipse Jesus disse: conheço as tuas obras, e porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E isso é extremamente confrontador, porque aqui ele não fala de quem rejeita Deus, ele fala de quem tenta viver entre dois mundos, de quem quer Deus, mas não quer abrir mão de certas versões antigas de si mesmo. E foi aí que eu entendi. Fé de verdade exige posicionamento, mas posicionamento não é rigidez, é transformação. Porque quando Deus muda alguém de verdade, ele não endurece, mas ele refina. E esse refinamento produz o fruto, aquele que está escrito lá em Gálatas 5, do 22 ao 23. E olhando para a minha jornada, eu consigo ver claramente. Antes, eu era conhecida pelo meu sarcasmo. Hoje, pela mansidão. Antes, minhas palavras feriam com inteligência. Hoje, elas tentam curar com sabedoria. Antes, eu me defendia. Hoje, eu sustento. E isso não é perda de identidade, é maturidade. Mas existe um efeito colateral inevitável. A mudança incomoda. Não porque você acusa, mas porque você se torna referência sem falar nada. E Jesus disse: vós sois luz do mundo. E luz não discute com escuridão. Ela só aparece. E quando aparece, incomoda quem estava confortável na penumbra. E é por isso que o passado volta. Às vezes como crítica, às vezes como nostalgia, mas muitas vezes como convite. Convite para voltar, convite para ser quem você era, convite para baixar o nível para caber melhor. E é nesse momento que tudo se decide. Porque Jesus também disse: vós sois o sal da terra. E o sal não se adapta, ele transforma. Ser cristão de verdade não é ser perfeito, é ser inteiro. É parar de negociar princípios para ser aceito. É entender que agradar a todos é impossível, mas que agradar a Deus é essencial. E Paulo foi muito direto quando disse lá em Gálatas 1:10: se eu ainda estivesse tentando agradar os homens, não seria servo de Cristo. E isso encerra qualquer dúvida, porque no fim não é sobre aceitação, é sobre fidelidade. Hoje, eu não sou mais a mulher de alguns anos atrás. E, sinceramente, graças a Deus por isso. Eu ainda continuo leve, ainda brinco, ainda sorrio, mas eu não preciso mais de armaduras emocionais. Não preciso mais me adaptar para caber. Porque quando você sabe quem é, você para de negociar a sua identidade e passa a simplesmente viver. Então eu te pergunto, se a sua transformação já começou a incomodar, você acha que isso é rejeição ou é só contraste? Porque nem todo incômodo é ataque. Às vezes, é só o mundo percebendo que você mudou. E quando o passado bater a sua porta, lembre-se disso. Você não precisa voltar para quem você era, para que os outros se sintam confortáveis. Porque Deus não te chamou para ser compreendido por todos. Ele te chamou para ser luz. E a palavra nos lembra, lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Então, se esse episódio falou com você, talvez seja porque você também está vivendo nesse lugar de transição.
entre quem você era e quem Deus está te transformando. E eu espero, de verdade, que essa palavra tenha te fortalecido, porque crescer com Deus não é sobre perder pessoas, é sobre não se perder de si mesmo. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que também está passando por esse processo, com quem sente que mudou e ainda não está sendo compreendido, com quem precisa lembrar que evolução espiritual não é regressão emocional, porque às vezes tudo que alguém precisa é de uma confirmação para continuar firme. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem reflexões sobre identidade, fé, maturidade e o processo de se tornar quem Deus te chamou para ser. E por fim, obrigada. Obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de cura, transformação e fé. Que Deus te abençoe. E nós nos vemos no próximo episódio.